Fala aí, galera do Cifra Club, hoje eu tô aqui com o Fabiano Cambota, que é músico, comediante, humorista, enfim. Tá bom já, né? Como é que tá, velho? Prazerzão, obrigado muito bom pela estar sua aqui. presença aqui no Cifra Club. Eu que agradeço, velho. Vamos falar um pouco da sua história, falar um pouco da história também dos seus trabalhos aí, junto com Pedra Letícia, com o MDB, enfim, falar um pouco dessa sua veia humorística. E eu queria começar te perguntando isso. Da onde que veio isso? Você sempre foi um cara engraçado? Não. Cara, eu sempre fui muito tímido, eu era nerd. Eu acho que eu era até um cara engraçado, mas eu era engraçado com um núcleo muito pequeno de pessoas. Que eram as pessoas com quem eu tinha intimidade. Minha família, meus melhores amigos, assim. Eu não era um cara expansivamente engraçado, porque eu era muito tímido. Mas, também eu acho que eu tinha um humor muito bobo. Sabe, eu sempre tive um humor muito bobo, né? Não tinha, não tenho um humor muito bobo. E gosto de humor bobo. E eu acho que isso foi indo ao longo do trabalho, principalmente durante o tempo. Eu dei aula de inglês, dei aula de redação durante um tempo, principalmente aula de inglês durante muito tempo. Eu procurava ser um cara mais divertido. Não sei se isso influenciou tanto, mas ter trabalhos mais sérios me incomodavam muito. Me encontrei quando me soltei um pouco dessa timidez para me apresentar. Com a música, como é que foi juntar as duas coisas? Tanto fazer um som, você começou a tocar quando? Eu comecei a tocar muito tarde, cara. Até meus 25, 26 anos eu tocava 3 acordes no violão mesmo. Não sabia nada. A primeira música que eu escrevi foi aos 21. Mas eu escrevi sem saber tocar violão. Então, por isso eu sou um instrumentista bem fraco, assim. Eu não tenho um bom conhecimento dos instrumentos, nem de escala e dinâmicas e tal, melodias e harmonias. Eu sou bem escasso, assim, sabe? Meu conhecimento é bem empírico, é bem do que eu escuto, eu transmito, assim, mas eu gosto muito. Mas aí eu comecei a encostar mesmo no instrumento quando eu tinha 25 para 26 anos, quer dizer, muito tarde. A banda começou, eu tinha 28. Pedra Letícia começou, eu tinha 28 anos, nós estamos fazendo 10 anos agora. Então, eu tinha 28, cara, é muito tarde, tudo muito tarde, sabe? Mas como é que é o negócio? Você começou tarde, né? Você mesmo tá falando que a banda, o Pedra, vocês começaram juntos com 28 anos. Geralmente o pessoal começa formando as bandas assim com 16, 17. E até o intuito é diferente. Quando você é moleque, que é normal, e eu sempre incentivo, assim, você é moleque, você quer montar uma banda, é normal você pensar, eu quero ser famoso, eu quero ganhar dinheiro, mulheres e bebidas grátis. É normal, Vocês né? Vocês pensaram isso no início? Cara, no começo era só uma diversão, era um hobby. Sei. Era bem um hobby. Cada um tinha seu emprego e a gente tinha o intuito de tocar no bar para tomar ali, ganhar uma menina, mas se divertir também. Era a mesma impressão adolescente, com uma diferença. A gente encarava isso como um hobby. Quando você é adolescente, você encara isso como o grande futuro da sua vida, sabe? E é normal, porque se isso vier, você tá dentro da sua razão. Quando você começa tarde, você não espera que isso venha. E se vier, as pessoas te culpam. Tipo, você traiu o movimento. Você fala, tudo bem que nunca chegou pra gente, mas aí a gente é obrigado a dar explicação, né? Sim. Porque, por que você mudou de Goiás? Por que você cortou o cabelo? Sabe, essas coisas. Você é obrigado a dar explicação. A diferença maior, talvez, seja quando você começa tarde, você tem menos tempo para vivenciar as coisas. Eu não me arrependo de ter começado tarde, não é isso. Mas eu fico pensando, se eu tivesse começado cedo, eu teria me perdido muito mais. Sabe? Sim, já tinha uma cabeça mais... já tava... Mas não é errado, entendeu? Sim, não tô dizendo que seja, muito pelo contrário, tem que ter mais do que se perder mesmo. Eu fico vendo a molecada, você fica vendo a molecada que tá tocando, e molecada que tá tocando no boteco mesmo, fazendo rock and roll, energia massa e tal. E você vê o intuito dessa molecada e o sonho. É muito massa, cara, sabe? Legal. E ver essa molecada crescer, eu acho muito, muito legal. Não, com certeza. E dentro da história do Pedra Letícia, quando que foi, assim, pra vocês que foi o divisor de água? Vocês tinham uma banda, se ensaiavam, tocavam? Vocês faziam as composições também? Não, era assim. A gente tinha uma banda, tocava no bar do Thiago, que é o carequinha da banda, percussionista. Ele tinha um bar, a gente tocava lá. O bar era dele e do Carlão, do Teorema de Carlão. Os dois eram sócios num bar e a gente tocava lá. O intuito,
ganhar pessoas, entendeu? Ganhar mulheres aqui, ó. E um pouco de bebida grátis. Muito bom. E aí a gente tocava uns mela cueca, mas era um negócio nojento, era um cafajeste descarado, Sim. sabe? Tanto é que a gente chamava momentos do show de Projeto Umedecer. Que era um projeto específico para mulheres. Aí a gente tocava umas coisas muito nojentas, tipo... Muito bom. Sabe aqueles rock and roll bem mela cueca? Solta aí. She sits alone by lamppost, Nossa. trying to find a thought that's escaped her mind. She says that's the one I love the most. É muito picareta, né? Muito E eu bom. adoro, a gente tocava gosto essas também. baladas assim. E a ideia era essa. Aí, Legal. a gente ia bebendo e no meio do show a gente ia animando. Aí ia começar a tocar Magal, sabe? Todo teu, minha, toda minha. Aí virava bagunça. Aí chegava no final, tocava Reginaldo Rossi, Odair José. A gente gostava de tocar essas. Aí e aí ia a pro gente brega, né? ia pro brega e animava e tal. Legal. A gente começou a perceber que a gente curtia mais a parte de avacalhar Da zoeira, do né? que a parte de ficar fazendo moró com as menininhas. Porque ninguém caía também. Aí a gente começou a perceber que a gente se divertia muito mais fazendo essa brincadeira. Até um dia que o bar fechou. Sim. E o dia que o bar fechou, dia 11 de setembro de 2005. Nossa, se eu fosse falar de 2001, eu ia falar que Não, é isso? olha que louco. Não, mas por que eu tô falando isso? Porque 11 de setembro de 2015 a gente faz 10 anos. Sim. Porque a gente conta a banda a partir do momento que o bar fechou. Quando o bar fecha, a gente parou e pensou, beleza, vamos arrumar um lugar pra gente tocar. Então nós fomos uma banda. Você entendeu? Porque até então a gente só era três brother que ficava ali, o Thiago nem era. Não, tadinho do Thiago. Perdeu o bar. Ele perdeu o bar e ele só dava canja, canja, ele nem ganhava nada, assim. A gente mal ganhava, a gente ganhava Legal. a bebida e tal. Então a ideia nunca era, a gente não era uma banda antes. No dia 11 de setembro o bar fechou. Fechou, a gente fez um show. No dia que o bar fechou com um show nosso. Isso foi lá em Goiânia. Só pra situar. Aí, quando esse bar fechou, a gente se viu e falou, beleza, nós somos uma banda então. É aí que começa a banda, sabe? A gente começa a contar a partir daí. E aí, eu comecei eu já tinha escrito uma música chamada Como Que Você Pôde Abandonar Eu, há muitos anos, que eu tinha escrito mesmo de brincadeira pra um ex-namorado. E eu pensei, não, eu vou começar a escrever. Eu já escrevia crônicas na época. Pensei, não, eu vou começar a escrever música. E aí, a primeira que eu escrevi foi Eu Não Toco Raul. Que é, em todo bar que a gente vai tocar, tem sempre lá no canto o cara com a barba por fazer, a camiseta com a cara do Che. Aí depois, eu não toco Raul, vocês me desculpem, eu acredito quando você diz que ele é legal. Eu não toco Raul, vocês não me culpem, a banda preza pelo estilo Sidney Magal. Porque era do universo do bar, né? Dessa coisa de receber o bilhetinho do Toca Raul. E o nosso intuito era, a gente vai tocar, mas a gente não vai passar batido. Olha o pensamento mais idiota que a gente tinha. A gente tava cansado de fazer fundo musical pros outros. Sim. Entendeu? Que era. É isso, né? Quando você faz bar, voz e violão, eu fiz isso demais na minha vida. Você faz fundo musical pros outros beijarem. Exatamente. Aí não pensou, não, vamos cagar esse sistema da galera. Nós vamos chamar atrapalhar. o povo, né? Nós vamos atrapalhar todo mundo, vamos chamar atenção, mesmo que nos odeiem. Aí a gente tinha duas manias, que uma era tocar coisas completamente surreais, a segunda era começar músicas. Que as pessoas pensavam, ai, que legal, e a gente, que era isso aqui, ó. Aí o pessoal fala, pô, vai tocar, sabe? Aí o pessoal vinha pra frente do palco. Aí a gente começava assim, ela é bonita e seus cabelos muito negros, e o seu corpo faz meu corpo delirar. Seu olhar acende em mim uma vontade de me prender. Aí o pessoal voltava. Aí o pessoal ficava meio, sabe? Pô, o que eu faço? Eu vou embora. Normalmente o nego já tinha bebido também, entrava na onda. Feliz, não, né? Na terceira música o nego já se ligava que a gente não ia tocar aquilo que a gente começava a tocar, entendeu? Isso só funcionava na primeira e segunda música, mas a gente sempre tinha uma introdução clássica pra uma música nada a ver, surreal, assim. Que legal, cara. Você falou um pouco da música Eu Não Toco Raul, né? Que na verdade pelo nome, né? Pode se imaginar que seja alguma coisa contra Raul, mas não tem nada a ver, né? Nada a ver. Agora eu vou te botar numa fogueira, eu vou te perguntar de quem são os fãs mais chatos? Não, do Raul não. Quer ver? Eu vou falar. Sobre o risco de me queimar. Sobre o risco de me queimar.
Aliás, me queimando. Os nossos fãs são chatos. São chatos. Não são os mais. Eu falo duas bandas que têm fãs mais chatos que os nossos. Os nossos são chatos. Por que eu falo que os nossos? Eu tenho um orgulho dos nossos fãs. Claro. Né? Por mim... porque existe uma lógica... Primeiro eu explico isso. Existe uma lógica invertida no mundo pop. Eu tô tocando violão. Eu toco violão dentro do meu quarto. Escrevo, eu não toco Raul. Eu não sou artista. Eu só sou artista a partir do momento que alguém me assiste. Isso me torna artista. Essa comunicação com alguém. Sim. Então... Entenda que nessa comunicação o importante não sou eu. O importante é quem me vê. Porque se não existisse ele... Espectador, né? Eu não sou artista. Agora, se não existisse eu, não faria diferença nenhuma na vida dele. Você entendeu a lógica? Entendi. Esse cara, ele é muito importante na minha vida. Com certeza. E eu não sou importante na vida dele. Só que o mundo pop criou uma inversão de valores. Que o sorvete lambe o menino. Entendeu? O poste mija no cachorro. Que o cara se acha importante demais na vida dessa pessoa. E ele se acha um astro. Enfim, o mundo pop criou isso. Então, eu sou muito grato às pessoas que vão ao show, às pessoas que consomem a música, às pessoas que cantam, às pessoas que tocam minha música num churrasco. Sou muito grato a essas pessoas, muito grato. Mas a gente percebe que qualquer crítica contra, esse fã nosso vem matando, velho. E às vezes a crítica contra tem até tem um quê de razão. Às vezes não tem, às vezes... Porque é muito comum as pessoas implicarem com a gente só por implicar. Então, mas eu vejo que o nosso fã rebate isso com uma violência. Sim. Mas eu te digo, 2 fãs mais chatos. Los Hermanos. Aqui você já deve ter ouvido isso. Los Hermanos. Eu acho que é hors concurso. Por quê? Exatamente por causa disso. O cara não consegue ouvir uma crítica. Eu sou muito fã de Los Hermanos. Sim. Sou fã. Você sabe o que às vezes me desanima do Los Hermanos? O fã! O fã, eu acho Los Hermanos genial. Mas aí o fã é tão obcecado que te faz desanimar e você fica querendo procurar um defeito. Entendi. Pra confrontar esse fã. Vou no segundo, que é o do Teatro Mágico. O fã do Teatro Mágico é obcecado. Eu conheço coisas geniais do Teatro Mágico. Só que aí você conhece o fã, você fala, pô, cara, que cara chato. Entendeu? E aí, eu sempre falo isso para os nossos fãs. Entendeu? Para os nossos fãs. Idolatria é uma coisa que não é salutar. A idolatria. Na música Eu Não Toco Raul, eu falo, essa idolatria por Raul parece aquela velha opinião formada sobre tudo, que idolatrar alguém é acompanhar uma maré da qual você não... todo mundo é humano, eu sou humano, eu sou cheio de... Aliás, eu te dou aqui uma lista de um zilhão de defeitos que eu tenho, entendeu? A pessoa não precisa concordar com tudo que eu falo. Eu tenho pensamentos extremistas sobre coisas muito bestas, entendeu? Que com absoluta certeza desapontariam uma galera. Agora, o mesmo que é comigo, velho, é com o Los Hermanos, é com o Teatro Mágico, é com o Chico Buarque, entendeu? Você não precisa concordar 100% com a pessoa pra gostar do trabalho dela. Eu discordo de uma pancada de coisa que o Chico Buarque faz e fala. Isso não significa que eu não seja... Você não gosta do trabalho do Chico, eu sou muito fã, nem dele. A gente não tem que concordar com as coisas. Sim, exatamente. Sabe? E as pessoas acham que tem que idolatrar um fã. Sou muito fã da Ivete, por exemplo. E sou criticado por causa disso, né? Que no meio do rock and roll você tem que ser exclusivista, ou ser fã do rock and roll, ou de mais nada. E eu sou muito fã da Ivete. E acho que ela tem... E eu entendo alguns defeitos, algumas coisas que eu não curto. Você entendeu? Sim, com certeza. Então, a idolatria é um negócio muito complicado. Você tende a relevar os defeitos das pessoas. Eu não quero que relevem os meus defeitos. Certamente. Mas você tem uma relação muito bacana com seus fãs, com o público em si do Pedra Letícia também. Eu já tive a oportunidade de ir num show de vocês e tem uma coisa que me chama muita atenção. É a diversidade do público de vocês, cara. Ao mesmo tempo que é bom e ruim. Eu sou louco. O bom e o ruim, vamos lá. Vamos lá, o bom e o ruim. Eu vejo o lado bom, certo? Eu vejo muito o lado bom, que você olha de cima do palco e você vê a Patricinha do lado do punk, do lado do cowboy, do lado do reggae, que tá do lado de uma velha que trouxe a mãe dela, sabe? É muito louco, cara. E aí você olha e fala, caraca! E é lindo de ver, porque as pessoas estão se divertindo. A banda, ela vai muito além. Eu sempre prego isso. Na música O Circo do Homem Só, a ideia foi essa. A gente não surfa de onda nenhuma. Sim. Você entendeu? A gente nunca aproveitou de nenhuma onda. A gente não é rock, a gente não é sertanejo, a gente não é funk, ao mesmo tempo que... Então, a gente é uma banda muito isolada. Vocês não se definem? A gente não se define. A gente é uma banda muito isolada. Nós somos só o Pedra Letícia. Por quê? Porque é uma banda que
A gente preza pela diversão. A gente leva um teatro, entre aspas, que é uma música divertida, com letra divertida, que a pessoa presta atenção na letra. Tem uma performance que a gente tá brincando, zoando. A gente leva o teatro pro meio da balada. Sim. Então, a gente levou um show teatral para o meio da balada. A gente cagou a balada. Você entendeu que a gente caga a balada? Entendi. O cara, normalmente, o contratante, ele ama a gente. Porque nós somos diferentes de tudo que o cara viu. Entendeu? E ele nunca tinha visto as pessoas pararem e olharem um show. Pra vocês focarem mesmo, né? Porque o normal é, a banda tá tocando, as pessoas estão dançando e se falando e paquerando. A gente caga a balada. E aí começou o lado ruim. Já meio que passei pro lado ruim. Começa a ser comercialmente inviável para uma banda ela não ter um público definido. Legal. Você entendeu? Entendi. Porque nós vamos tocar onde? Outro dia, nós fomos tocar num festival espetacular, Sampa Music Festival, em São Paulo. Eram bandas de rock pesado e a gente no meio. Eram bandas de rock muito pesado e a gente no meio. Eu vou usar a expressão que eu ouvi outro dia de uma menina na igreja. Ela fez assim, falou assim, fiquei com o coração na mão. Eu falei, isso não é coração, querida. Mas eu fiquei com o coração na mão. E aí eu fiquei assim, com o coração na mão, antes de entrar no palco. E o show, eram 45 minutos de show só, então nós fizemos porrada, assim. Foi espetacular. O show, pra gente, histórico. Milhares de pessoas pulando, cantando, se divertindo. A galera do rock and roll, velho, do rock and roll pesado. Massa. Se divertindo horrores. E a gente percebeu que há um mês a gente tocou numa feira numa cidade que era um show aberto para 10 mil pessoas. Em que 500 conheciam a gente, estavam na frente do palco, e tinham 9.500 esperando para ver o que ia acontecer. Ali tinha a senhorinha com neto no colo, os policiais estavam ali cuidando, você entendeu? Era muito heterogêneo. Então a gente consegue, ao mesmo tempo, agradar todo mundo, mas a gente não surfa. E eu sempre digo, escolhe um dia do Rock in Rio e põe o Pedra Letícia. Qual dia? É difícil você definir. Entendeu? Sim. Escolhe o dia do Lollapalooza que nós vamos tocar. Não tem. E aí a gente tem uma certa dificuldade, aos olhos de quem nos chama, de perceber. Tipo, beleza, eu vou pôr esses caras onde? É muito variado, né? É muito variado, entendeu? Entendi. Então, a gente também se percebeu como uma banda de nicho. A gente prefere, assim. A gente prefere tocar em locais menores, socados de gente. Que essa galera que tá nos locais menores, imagina o seguinte... A gente prefere tocar para 1.000 pessoas, socadas dentro de um lugar. Essas 1.000 sabem cantar todas as músicas. Você entendeu? E elas se divertem, elas entendem o projeto da banda. Sim. É mais fácil do que se a gente quisesse agradar uma multidão que estaria lá só porque a nossa música tocou na rádio. Legal, legal. Para ilustrar um pouquinho tudo isso aí, até também dar uma canjinha pros fãs. Vamos. Eu não toco Raul, vamos lá? Eu não toco Raul. Mas toca. Pior que a gente toca, a gente é muito buleiro, né, cara? Em todo bar que a gente vai tocar, tem sempre lá no canto o cara com a barba por fazer, a camiseta com a cara do Tchê e um buraquinho nela onde havia a estrelinha do PT. A namorada dele você vê, patinha indiana, coturno, bermuda Saint-Tropez. Pede um papelzinho pra escrever, tira uma caneta de dentro da bolsa de crochê, rabisco um guardanapo com a bique azul, escreve um bilhetinho assim, toca Raul. Eu não toco Raul, vocês me desculpem, eu acredito quando você diz que ele é legal. Eu não toco Raul, vocês não me culpem, a banda preza pelo estilo Sidney Magal. E aquele alquimista nada a ver, viagens no diário de um mago mais falso que o menudo. Essa idolatria por Raul parece aquela velha opinião formada sobre tudo. Não adianta implorar pro seu guru, não adianta esbravejar, toca Raul. Eu não toco Raul, vocês me desculpem, eu acredito quando você diz que ele é legal. Mas eu não toco Raul, vocês não me culpem, a banda preza pelo estilo Wilson Simonal. Mas quando eu virar um astro, com a minha guitarra e uma prancha do lado, eu quero ouvir você gritar num bar, toca Pedra Letícia. Bacana demais. Show de bola.
Agora, eu não sei se você já deve ter respondido essa pergunta milhões de vezes. Por que também. Pedra Letícia? É isso? É isso. Pô, cara, nunca tinha ouvido. Vamos lá, então, conta Cara, pra gente. É outra pergunta que me faz ter vergonha de responder, porque ela não tem motivo. Assim, não é que ela não tem motivo, ela não tem significado. Pedra Letícia não tem significado nenhum. A gente tirou isso de uma brincadeira que o Didi fazia, que era, ao invés de cantar Minha Pedra Ametista, você lembra que ele fazia o astro? Sim, sim. Ele cantava Minha Pedra Letícia, isso. Acabou, assim, não tem mais. E eu fico tão... Eu sei que eu desaponto as pessoas, que elas pensam, cara, vai vir uma explicação foda. O que eu acho interessante é... Eu não sei se você tem... Claro que você tem essa mesma visão, mas é um nome muito bom. Eu adoro esse nome. Cara, como é que esquece? Pois é. E eu acho... Jeito. E tem muito a ver com o que a gente propôs desde o começo com a banda. A gente propôs uma banda... Desde o começo, a gente propôs uma banda que era... a gente tinha um medo horroroso de fazer, de alguma música, por exemplo, Como Que Você Pôde Abandonar Eu, estourou no YouTube. A gente tinha um medo dessa música ficar tocando em rádio, as pessoas se enjoarem dela. E a gente passar a ser, tipo, uma banda de uma música só, a gente morria de medo disso. E eu falava com os meninos, vamos leve, cara, fica tranquilo que as coisas acontecem ao seu tempo. E um nome igual Pedra Letícia, as pessoas não vão esquecer, assim, entendeu? Não esquece mesmo. A gente só tem que ter cuidado onde a gente pisa. E aí é engraçado, porque muita gente escutou lá atrás, na faculdade, Como Você Pode Abandonar Eu, depois não escutou mais nada. Mas a gente vai à cidade fazer um show, o cara fala, eu já ouvi essa banda aí. E às vezes o cara vai ao show meio que pra entender o que é aquilo, daquela música da faculdade, e ele se surpreende com um baita show, sabe? Com uma diversão, o cara sai de lá consumindo o resto. Sim. Só pra situar também, a música Como Que Você Pôde Abandonar Eu, ela tá no primeiro trabalho de vocês, não é isso? Tá no primeiro disco. Ela... Eu Não Toco Raul também e a música da Baranga, que é a música que a gente ganhou o Garagem do Faustão. Teorema de Carlão, né? Isso. Vem cá, conta um pouco dessa história do Teorema de Carlão, porque Carlão é um integrante da banda. Sim, o Carlão ele foi hold nosso. Sim, há muito tempo. E aí? Pegador de mulher feia. Pegador de mulher... Cara, todo mundo tem um passado meio negro. Todo mundo, velho. Eu tenho certeza absoluta. Sabe? Se você olhar, velho, os caras mais... O Rodrigo Santoro já pegou mulher feia. Eu tenho certeza, velho. Se você apertar, sai, velho. Não é possível. Entendeu? Ninguém tá 100%. Ninguém tá imune. E eu ainda brinco que a minha esposa é linda, mas ela é tipo um prêmio de Deus. Pelo tanto de bagulho que eu já peguei, entendeu? Deus mandou e falou assim, você merece. Porque você já pegou cada bagulho. Pra te compensar, meu filho, tá aqui, ó. Cara. E aí, essa música foi bem nesse sentido, assim, de... meio que um orgulho baranguístico, sabe? Não tem nada de errado. Olha só, Fabiano, eu queria te perguntar também um pouco agora sobre o seu projeto com o MDB. Recentemente você tá junto de outros integrantes também, junto com o Rafa Cortez, Na verdade, o Cortez me chamou para esse projeto há um ano. Vocês já eram amigos? Sim, a gente já se conhecia. A gente é do mesmo escritório em São Paulo. Legal. Sou representado pelo mesmo escritório, que é o Ítalo, na NUME. E a gente já se conhecia, encontrava muito. Ele é muito querido, é uma pessoa muito querida. E aí a gente era amigo, assim, encontrava às vezes e não encontra. Ele falou, cara, eu tenho um negócio para te apresentar. Tem um projeto que é resgatar músicas divertidas na história do Brasil, que vai desde os anos 20. Eu queria te chamar para fazer, se você toparia... eu sei que você tem compromisso com a sua banda. Eu falei, não, vamos. Eu faço um lindo projeto e quero chamar a banda. E eu acho... E passou um negócio engraçado, assim. Ele tinha não uma desconfiança, mas ele tinha uma falta de conhecimento do que era a banda mesmo, sabe? Aí a gente marcou, vamos... A gente meio que mapeou o que a gente queria fazer e tal. Escolhemos algumas músicas antigas, Lamartine Babo, tinha umas coisas do Braguinha, sabe? Tom Jobim, tem tudo, velho. Adoniran também, né? Adoniran e tal. Aí, juntamos no estúdio um dia, vamos ensaiar, vamos ver o que a gente faz com esses arranjos. A gente precisa viajar nesses arranjos, sem nada de fazer o que era, porque não vai ter lógica. Tal. O primeiro que a gente fez foi Adoniran Barbosa, que era... Samba do Arnesto, né? O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontramos ninguém.
Aí virou, sabe? E a gente começou a se divertir ensaiando, achando novos ritmos e novos arranjos para essas músicas antigas. A gente se divertiu horrores fazendo o projeto, bolando o projeto. Quando a gente foi apresentar pela primeira vez no interior de São Paulo, a gente fez bem um show teste, assim, tudo meio capenga, meio mal ensaiado e tal. Só que a gente avisou que era um teste para as pessoas, e as pessoas compraram muito a ideia. Que também é um show divertido, sabe? A gente conta muita história e tal. E somos nós dois dividindo os vocais com a banda. E eu acho que ele se surpreendeu muito com a qualidade da banda. Sim. Eu sou, de longe, o pior músico da banda. Mas assim, de muito longe. Apesar da gente ser muito amigo, nós da banda, nós somos muito próximos. Eu não consegui absorver 10% da capacidade musical dos meninos. Entendi. Entendeu? O Pedro, por exemplo, que é o batera, é um cara formado em música, ele é maestro, entendeu? Chiquinho é um conhecimento da guitarra, do instrumento. O Cook, que é baixista, um baita baixista, é aquele baixista extremamente criativo, você entendeu? Então, quando a gente foi pro estúdio achar esses arranjos, a gente... O Cortez, o Rafa, ficou impressionado com a qualidade da banda. Você entendeu? Talvez porque a noção que ele tinha é do meu conhecimento de instrumento, que é escasso. Sim. Então, quando ele viu que ele chegou, que ele viu aquilo, o que a gente conseguia aprontar com a música, samba de break que virou um blues, sabe? Samba que virou rock and roll. A gente faz um arranjo de Sequestrar Minha Sogra, por exemplo, que é muito massa. A gente faz um arranjo de Lorota Boa, do Luiz Gonzaga, que é em cima do Strokes. Então, ficou muito bom, muito cheio, assim. E a gente se empolgou, tá apaixonado pelo projeto. O CD sai agora, não deve demorar a sair. Deve sair dentro de um mês, no máximo. Sai o disco MDB, Música Divertida Brasileira, que vão sair 14 músicas, que vão dos anos 20 aos anos 80. Entendeu? Do século passado, né? Do século passado, dos anos 20 aos anos 80, 1920 a 1980, e 14 músicas bem variadas, Alvarenga Ranchinho, Jorge Benjor, tem algumas coisas bem variadas, mas a gente mantém a agenda correria, né? Tem a banda tem 3 shows, a banda tem o show normal plugado, o show acústico para teatro e o MDB. E fora isso eu faço o meu show de comédia. Sim, então... nós vamos falar disso. Mas foi muito difícil encontrar... Vocês selecionaram 14 faixas para ir pro disco pro CD de vocês. Disco. A gente queria lançar um LP disso, ia ficar lindo. Foi muito difícil encontrar outras? Vocês têm mais coisa na manga? Cara, dá pra fazer MDB 2, MDB 3, MDB 18, sabe? Dá pra fazer, cara. E a gente escolheu... É muito engraçado porque as músicas, elas não são mais engraçadas hoje. Você entendeu? Por exemplo, tem uma música chamada Infelizmente, do Lamartine Babo, que você ouve a letra, você não acha engraçado, mas você entende que ela foi engraçada, porque ela era uma crítica àquele tempo. Sim. Entendeu? E aí, ela continua sendo divertida, e algumas coisas continuam sendo muito atuais. Só que a gente escolheu meio que por impulso, assim, sabe? Não vamos escolher qual é melhor, qual é pior, qual é mais importante, qual é menos importante, qual autor é mais importante. Sim, então a gente resolveu, por exemplo, colocar 2 músicas infantis, que fazia parte dessa coisa. Uma foi Piruetas, do Chico Buarque, que na verdade é uma adaptação para os Saltimbancos, essa para os Saltimbancos Trapalhões e para o filme, que é uma adaptação que ele faz da peça, né, dos Saltimbancos. Então, a gente achou que cabia, sabe, uma homenagem aos Trapalhões, ao próprio Chico Buarque. Então, tem outra do Tom Jobim, que uma música infantil do Tom Jobim é uma coisa rara, não é normal. Então, mas tem muita música. Aí a gente começa, na pesquisa, você começa a descobrir um monte de coisa. Hoje, eu sempre falo isso, hoje, rock and roll e a música estão sem graça. Estão sem graça. As pessoas têm medo de usar o bom humor, porque o bom humor está sendo muito questionado, né? A gente é muito censurado, muito policiado. Antigamente, na década de 80, todas as bandas que você me falar, eu te mostro uma música bem-humorada delas. Entendeu? Paralamas, tem música bem-humorada. Sim. Óculos, é uma música bem-humorada. Muito bem-humorada. Assaltar a Gramática. Sim. É uma música muito bem-humorada. E Óculos mesmo, né? Legião Urbana. Eduardo e Mônica, é uma música muito bem-humorada. Eu também acho. Todas as bandas tinham, cara. Titãs nem se fala, tinha várias muito bem-humoradas. Sim, sim. Várias brincadeiras.
Hoje as bandas não se permitem isso. Blitz tinha muitas Blitz também. Blitz era uma banda bem-humorada, né? Um traje, Dr. Silvano e tal. Mas mesmo as bandas sérias tinham músicas bem-humoradas. Acontece que agora rock and roll meio que virou coisa séria, entendeu? O cara que faz rock and roll, ele tá chato. Ele não se permite mais brincadeira. Eu sou, sabe? Então esses caras, aí o cara vira uma web celebrity de questionamentos hipócritas e você fala, velho, vamos dar risada, papai. Sabe? Para, que bobagem é essa? Calma, vamos pelo humor também. Tem espaço para tudo. Antigamente as pessoas se davam esse direito. O Vinícius de Moraes tem 2 discos infantis, Arca de Noé 1 e Arca de Noé 2. Nesses discos as músicas são todas muito bem-humoradas. E não são politicamente corretas, não. Eu estava ouvindo outro dia a música do Leão, né, porque ele faz uma música para cada bicho. Ele explica que o leão mata um de cada vez, sabe? Deu um pulo e era uma vez um cabritinho maltês. Leão, 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 és o rei da criação, sabe? Leão, né? Ele vai explicando como é que o leão mata todo mundo. Se hoje, velho, todo mundo ia falar, pô, isso não é pra criança. Isso não é pra criança. Vamos começar por aí, né? Sabe? Aí tem o glu-glu, que é o peru, que quem canta... abram alas pro peru... É o Barramalho, acho que canta. Sim. Abram alas, o peru foi a passeio pensando que era pavão. Que o pessoal ia falar, aí já chegar toda a galera da homossexualidade, dizer, vocês estão criticando. Aí verá que é a confusão toda, entendeu? E antes não tinha isso. O cara lançava. Você tem discos, o Wilson Simonal muito bem humorado sempre. Vários autores que prezavam pela leveza, pelo bom humor. Está ficando cada vez mais raro. O que o Cortez propôs e que a gente correu atrás é isso. Resgatar um pouco de como o humor era mais fácil de se fazer. Você podia falar as coisas, entendeu? Que sem ninguém ficar te pentelhando. Você tá falando disso até porque você já comentou, enquanto a gente tá batendo um papo aqui, 2 ou 3 vezes nos Trapalhões, cara. Você é muito fã, assim? Adoro. Eu me lembro que uma vez, te contar uma história, eu me lembro que quando eu era bem pequeno mesmo, eu vi o Didi uma vez cantando uma música, que eu vi vocês fazendo ela num show de vocês, que eu não me lembro... Papai, eu quero me casar, é isso? É o nome da MDB. canção? Tá no MDB, tá sério? No MDB. Poxa, que legal. A gente colocou. Que legal. Papai, eu quero me casar. Ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o leiteiro. Com o leiteiro você não casa bem. Por que, papai? E você sabe que essa música... o Renato Aragão, que provavelmente foi quem levou isso para os Trapalhões. Essa música faz parte do Reisado, que é uma festa popular nordestina. Que legal. E antigamente, essa festa... ela sempre teve um palhaço. Ao contrário da Folia de Reis, o Reisado é muito parecido com a Folia de Reis, essas festas populares que ocorrem, festas religiosas que ocorrem no Brasil inteiro. O Reisado é mais animado, ele é mais bem-humorado. Eu até nunca fui a um Reisado, morro de vontade de ir a um Reisado. Mas a gente sabe que é muito cheio de cordel e tem um palhaço. Sim. Entendeu? O Reisado tem um palhaço. Esse palhaço ficou famoso a partir do Velho Faceta, que... foi vivo aí no começo do século passado e animava esses reisados, e tem gravações dele, inclusive na internet você acha, do Velho Faceta, gravações originais dele cantando Papai, eu quero me casar. Legal. Dele cantando Nabo Seco, que é uma música engraçadíssima, que é Mulher do Cego, faz 3 dias que morreu, oi, bateu, mas não podia se levantar. E aí o pessoal sai acompanhando, Mulher do Cego, faz 3 dias que morreu, oi, bateu, mas não podia se levantar. Aí chega no final da música e fala, pegaram ela, botaram dentro do caixão e o cego passava mal. Enfim, ele vai descrevendo. Sim. Até que chegar no Nabo Seco. Não tem nada a ver. Uma bobagem. É engraçado. E provavelmente o Renato Aragão, por ser cearense, deve ter tido contato com isso. E ele deve ter trazido isso já numa versão mais pop pro Sudeste. Mas é uma característica. Ele fazia isso brincando. A mulher falava, uma mulher falava e o Velho Faceta respondia. Tem essa gravação original na internet. Legal, cara. Bom, Pedra Letícia, MDB, e você ainda faz stand-up, cara. Faço. Que negócio louco. Eu entrei no seu site pra poder estar vendo sua agenda, 21 shows por mês, cara. Esse mês agora. Assim... Que loucura que é isso. É engraçado, é meio louco isso. Dá pra fazer show todo dia. Se quisesse, tinha mais de 30. Mas eu preciso achar momentos para
agradar minha esposa. Aí, porque show de comédia também é mais fácil, tem muitos, né? É mais simples eu fechar e tal. E eu meio que estabeleci que segunda e terça, meu dia de descanso, se possível quarta. Já tem um cronograma, Já né? tem um cronograma. A semana começa na quinta, sexta, sábado, domingo. Então, sexta e sábado eu costumo deixar pra banda, porque são os dias melhores. Como a gente toca festas e baladas, né? São mais esses locais assim. Eu prefiro deixar sexta e sábado. Quinta, normalmente, é show. Quinta e domingo eu deixo pra fazer os shows de comédia. Sim. E se pintar também, MDB, que como é teatro, a gente costuma fazer quinta ou domingo também. O mês, sexta e sábado. Enfim, vai variando, mas no meio disso tudo, como eu disse, a banda também tem 2 shows. Tem o show de balada e tem o show de teatro. E às vezes a gente faz os 2 no mesmo dia. Você imagina, a gente vai pro teatro às 9 da noite, faz o show de teatro e sai às 11 ali, é o tempo da gente ir pra outra cidade, começar 1 hora da manhã outro show. É uma correria, mas é muito bom, cara. Imagino, deve ser satisfatório, né? Fisicamente pode cansar, mas é de uma alegria você ter agenda e poder fazer isso. Meu Deus, cara. Nos stand-up você também toca? Toco. Faz um som? Esse violão é o violão desse... Até eu tava comentando com você o negócio de violão. Esse é um violão que eu levo pra comédia. 12 cordas também, de 12 cordas. Que ele é mais cheio. Então, como eu tô sozinho no palco, ele fica mais bonito o som e tal. Aí, com a banda, fica o de 6. A Leg me mandou 2 violões que eu confesso que é uma grata surpresa. Eu usava outros violões antes, não queria baixar a qualidade. Quando a Abro falou da Leg, eu não conhecia a marca. Fiquei meio assim. Aí me mandaram, testaram, desligado era lindo. Falei, vamos ligar. Aí eu liguei, cara, um sonzeira, ele tem uns presets, assim, uma sonzeira. Falei, nossa, velho, puta surpresa, uns benefícios bacanas. E passei a usar. E aí dividi. Falei, vou manter esse pra comédia. Quando eu faço comédia, eu toco uma outra música. Tem música que é específico do show de comédia. Sim. Tem música que é... Eu uso algumas músicas do Pedra. Pedra também, né? Igual, tipo... Aí fica um som mais cheio, sabe? Violão de 12, pra quem nunca usou, a afinação é muito próxima do violão de 6, mas é um som bem mais cheio. Tem mais harmônicos, né? Tem mais harmônicos. As notas oitavadas, enfim. E é bom você privilegiar esses acordes abertos, né? Sim, fica mais bonito. Que aí fica mais bonito o som, assim. Mas quem estiver pensando, cara, compra sem dúvida. Vale a pena, porque é muito né? bom. Aí eu toco assim. O nosso relacionamento tá ficando sério. Você já tem um cara pra chamar de seu, pra oficializar a nossa união. Só falta você atender um pedido meu. É uma coisa bem pequena. Com o tempo eu garanto vai valer a pena. É só você virar de ladinho, relaxe e não olhe pra trás. Beba alguma coisa e da 20ª vez eu aposto que não vai doer mais. Muito bom. Música muito idiota, legal. né? Não, muito Eu bom. adoro essa música, exatamente porque ela é besta. Sabe que uma das coisas que eu gosto da nossa própria banda é engraçada. É muito egocentrismo eu falar, né? Mas assim, das coisas que eu mais gosto, nas letras que eu escrevo, nas letras que a banda tem, é o fato, assim, a gente meio que pega leve pra falar de coisa pesada. Você entendeu? E eu acho isso muito importante. E as pessoas meio que encanam com as coisas mais ridículas. Essa é uma música... Eu já vi muita criança cantar essa música. Sim. Pô, cara... Tá bom, tudo, não tem nada demais, porque ela não entendeu o que é. E eu também não coloco... Eu não gosto de colocar palavrão. Sim. É uma coisa que eu não é muito meu estilo colocar. Porque o palavrão... Aí depois a criança vai repetir em casa, entendeu? E aí... Aprendeu com quem? Aprendeu com com quem? o Fabiano lá. Aí é chato. Mas uma música dessa... Eu tenho uma música que é... Eu tô na seca, não há ninguém que me queira. E aí, beleza, é um assunto nosso, velho, de adulto. Eu já vi muita criança cantar Eu Tô na Cerca. Eu tô na cerca. Acho bonitinho. E aí, eu só deixo por isso. Aí uma música igual, a gente escreveu uma música que chama Caretão, eu e o Chiquinho. Chama Caretão, já lançou há pouco tempo. Que eu não bebo, como eu disse. Então, é a música mais politicamente correta que eu já escrevi.
Mas era só dizendo que não é porque eu não bebo, porque eu sou um idiota. Entendeu? O fato de eu não beber não me transforma num idiota. Eu sou um idiota já desde antes. Eu bebia e era já. Mas eu aproveito a vida do mesmo jeito. E aí eu fui escrever isso, em determinado momento da música, eu brinco com uma menina que eu falo, vai bebendo você, que no final da noite você tá na minha cama. E chegou uma enxurrada de reclamação, dizendo que eu estava fazendo apologia ao estupro de uma pessoa vulnerável. Que é isso? Olha o nível a que chega, essa chatice que é. Eu falo para essas pessoas que pensaram isso, você é um doente mental, cara. Com certeza. Você precisa de tratamento, velho. Se você acha isso de uma música leve como essa, quem precisa de tratamento é você. Você tá com problema, cara. Olha onde você tá achando. Você tá achando o chifre no cabeça de uma égua. É verdade. Sabe? Eu escrevi uma música há pouco tempo que a gente pretende lançar no próximo CD, que chama Politicamente Incorreto. Que é uma música que eu vou transformando a letra. O próximo vai chamar? Porque vai chamar Politicamente Correto. Que é uma letra que eu começo com uma frase e saio me desculpando pela frase que eu falei. Até que no final, a frase não tem o menor sentido. Porque a gente é obrigado a mudar as palavras, sabe? Tudo ficou ofensivo, as pessoas se ofendem, as pessoas riem de tudo, menos de si mesmas. Eu ia comentar isso agora com você, a respeito, porque as letras, né, e também a música de vocês, certamente deve ter gente que interpreta de um jeito muito errado. Começou com Eu Não Toco Raul. Pois Na primeira música que eu escrevi. Eu imagino, mas assim, isso é talvez um certo desconhecimento do que se trata a música. Mas a pessoa faz questão de ouvir a maneira dela. O que eu mais ouvi quando eu escrevi Eu Não Toco Raul, cara, era a primeira música da banda. A gente tava com ela no Orkut e no comecinho do YouTube, cara. Ela foi uma das primeiras músicas a ser postadas inteiras no YouTube. Sim. E a coisa que eu mais ouvia é: quem é você pra falar do Raul? Mal de Raul. Quem é você pra falar mal do Raul? E aí eu não tinha argumento. Eu não tenho, porque eu continuo sem argumento pra isso, porque eu não sou ninguém mesmo. Eu não falei nada. Mas não tem nada. E mesmo, isso beleza. que eu acho... Agora dá vontade de virar pra pessoa e falar assim, beleza, e quem é então você pra criticar um presidente da república? Você não é nada? Se você não se dá esse direito, então me dê o direito de falar o que eu quiser. E eu nem falei nada. Aí toda vez que eu me justificava, eu falava assim, uai, cara, eu sou livre. É simples. Quem é você pra falar do Raul? Eu sou livre. Eu falo de quem eu quiser. Só que ao mesmo tempo que eu falava isso, eu pensava, mas eu não falei. Aí ficava um negócio ridículo. E eu pensava, eu gosto tanto do Raul. Sim. Sabe? Eu não tava falando do Raul, eu tava falando de você que é chato. É você que é o fã chato. Você que é o fã chato. Eu não falei do Raul. Eu adoro o Raul. Você que é chato. Inclusive vocês gravaram, né? Acho que tem um trabalho. Gravamos uma música do Raul lá do B Total. Que eu adoro uma música que diz muito respeito à vida de música, que é: o que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado ou bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser cantor. É só dizer pra não morrer, meu único amor. Linda música, né? Eu largo que sou, você zelador de um prédio qualquer, sentado ao portão dos sonhos que você sonhou. Diga o que você quer, se acaso não quiser. Feliz eu serei seu nada, mas o nada de amor. É linda essa música, cara. Muito bacana. Vocês também fizeram, né? Como Nossos Pais, que é uma música também que fala um pouco disso. Eu ia até te perguntar esse exemplo, porque, por exemplo, Caminhoneta Zero, eu queria saber, é uma música engraçada ou é uma música de protesto? Cara, nada, aí né? ela não é nada. Eu só quero, pra tudo, o que eu proponho é diversão. Ótimo. Você entendeu? Se eu digo algo que eu penso, em Caminhoneta Zero é uma grande brincadeira que eu achava que tinha o direito, e acho que tenho o direito porque sou de Goiás,
É muito engraçado isso. Quando alguém de fora fala, a gente é obrigado a escutar, sabe? Eu posso ficar puto, mas não, eu sempre defendo a liberdade da pessoa falar o que quiser. Claro. Não, ninguém fala à toa. Eu ouço, depois eu mudei pra São Paulo há 6 anos, cara. E eu ouvia muita besteira a respeito de Goiás. E eu pensava assim, beleza, eu defendo a minha cidade, do meu jeito, ao meu modo, falando bem dela, propondo algo novo pra ela, mas eu tenho que entender por que esse cara fala isso. Sim. Ele não fala isso à toa, você entendeu? Ele falava, as pessoas de Goiânia as pessoas de Goiás são ignorantes. E eu pensava, de onde ele tirou isso? Ele não tirou isso do nada, ele não falou isso só pra me ofender. Ele falou isso por algum motivo, ou eu mesmo devo ter parecido ignorante pra ele, ou eu tô fazendo uma propaganda ruim, ou alguém fez. Então, eu busco muito mais repensar do que criticar. O Caminhoneta Zero é uma música que eu escrevi pro meu estado, falando das coisas que eu pensava, e mostrando, na verdade, que, principalmente Goiânia, é uma cidade plural, cara. Demais. É uma metrópole. Ali você tem uma cena rock fortíssima. Agora, nós temos um problema ali muito mais de exportação do que de produção. A produção está sendo feita. A forma como está sendo exportada é que está errada. Agora, o próprio rock and roll, com esse exclusivismo, eu tô criticando a gente que é do rock and roll. O rock and roll tá muito exclusivista, cara. Tá muito tipo, não, eu gosto de rock, eu só gosto de rock, eu sou do rock, a banda que eu conheço ninguém conhece, ninguém não espalha não, se a banda chegar no rádio ela trai o meu movimento, sabe? É tão babaca, o rock tá babaca, que as próprias bandas lá de Goiânia, ouçam vocês, bandas de Goiânia, eu tenho umas bandas sensacionais, cara, e os caras meio que, na verdade, eles têm medo de encarar uma cidade como São Paulo, que sabe que em São Paulo o buraco é muito mais embaixo, vai ter 1 bilhão de bandas iguais às deles, então a concorrência é infinitamente maior. E aí o cara fica lá em Goiânia e fala, não, eu não traio meu movimento, eu tô aqui, eu sou underground, é duro ralar no underground, reclama do underground, fala, então vai estourar a bolinha. Exatamente. É muito chato, entendeu? Fabiano, eu queria te pedir então, pra você deixar uma mensagem pro pessoal aí do Cifra Club, o pessoal que acompanhou essa entrevista aqui, e te pedir também pra... Cuidado, senão aqui o negócio vai ser complicado. E queria te pedir também pra você tocar uma última música aí pra gente. Toco. Primeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Cara, muito legal estar aqui. A gente... Eu que agradeço. Tem uns negócios meio ridículos. A gente vigia o Cifra Club às vezes, pra ver se não tem cifra errada, se não tem letra errada. A gente vigia, a gente corrige. Eu assumo isso, eu falo mesmo, eu corrijo algumas letras. Tem que ajudar o pessoal. Eu não sei, mas deixa eu até te perguntar, como é que você ver uma pessoa tocando uma música sua? Cara, é uma das experiências mais surreais do universo. É legal? Eu tenho 2 coisas que eu acho que são marcantes. A primeira delas é o que acontece o seguinte, você tá no show, aí você faz assim no show. E as pessoas fazem assim, você pensa, caraca, elas sabem que música é essa. Aí você vai começar a cantar, aí você tá aqui pensando, cara, vai bater aqui no meu ouvido. Aí você faz, ei, você aí. E as pessoas estão cantando, você fala, caraca, eu escrevi essa música de cueca no meu quarto, velho. As pessoas sabem cantar. Cara, eu juro, é uma emoção muito surreal. A segunda delas é quando você chega num lugar. É muito... É comum às vezes o cara chegar e falar, eu toco, mas às vezes ele recebe vídeo e tal. Mas já me ocorreu de chegar num bar, por exemplo. Eu não tenho um rosto conhecido, velho. Entendeu? Então eu chego no bar, como eu falei pra você, aqui na recepção não me reconheceram. Sacanagem. Eu juro por Deus. Vou contar isso, preciso contar ao vivo. Pode contar. Cheguei aqui pra dar entrevista, só que eu cheguei no andar de baixo aqui. Aí eu com violão, todo humilde, assim, com o violão na mão, a moça virou pra mim e falou assim, você já fez a prova escrita? Eu falei, pô, eu vim dar entrevista, velho, tem que fazer prova pra isso, caralho. Aí... ninguém me conhece. Aí eu cheguei, já aconteceu isso, cara. Às vezes eu tô num bar, vou num barzinho assim, tem uma pessoa tocando violão, ninguém me viu, ninguém me conhece, enfim. E o cara pega e toca uma música minha. Isso acontece, tem algumas músicas nossas que são bem tocadas em bar. É o caso de Como Nossos Pais Nos Aguentam, que fala sobre vida de músico, né? É o caso de Eu Não Toco Raul, que, cara, faz brincadeira com os bilhetinhos que chegam. São as 2 que mais escuto. E Balada Sertaneja, Como Que Você Pôde. Que as pessoas meio que fazem versão sertaneja dela. Então, cara, eu acho tão surreal eu estar assistindo um cara que eu nunca vi na vida.
provavelmente numa cidade que eu mal conhecia, e o cara tá cantando a minha música, que eu escrevi. Eu sempre falo que eu escrevo minhas músicas sentado no computador, cara. Sabe, ali com violão. Uma música que demora uma noite inteira pra ser feita, porque eu fico ali sossegado, entendeu? Eu gosto de escrever sem pressa, pensando nas coisas mais bobagens que eu penso. E aí, eu penso, caraca, eu escrevi essa música no meu quarto, velho. E o cara tá tocando aqui na frente de todo mundo. Entendeu? Eu acho uma honra muito grande, sabe? Com certeza. Eu acho muito louco. E quando vejo, e acontece muito isso, às vezes a gente acompanha a visualização de pessoas que viram as cifras, que viram as letras, sabe? Que procuraram. Eu confesso uma coisa ridícula. Eu já olhei letra de música minha no Letras. Eu já olhei letra de música minha que eu não lembrava a letra antiga. Juro, no meio de um show, tem vídeo disso no YouTube. Eu fui cantar Aqui Você, que é uma música, nossa, do segundo disco, que é, pra mim, uma das melhores músicas que nós já fizemos. Que é uma música meio de revolta, assim, contra a ex-namorada, que é... Tudo que você me fez, eu lhe desejo em dobro. Você vai pagar por tanto desaforo de lhe ver sorrir enquanto eu chorava em vão. Eu quero que você se dane, que você se lasque, que você se engasgue, que você se engane, que você me chame pra que eu possa dizer não. Só que a letra dela é muito longa. Aí começa, eu quero que o meu carro quebre, que seu carro quebre, que seu peito caia, que a chuva estrague seu dia de praia. E aí começa a meio que embolar a letra. E no meio do show... Esqueceu. Eu esqueci. Ainda bem que era um ensaio aberto. A gente chamava de ensaio aberto. E a gente tava tocando ela e eu esqueci a letra e a banda começou a rir. E aí eu catei o celular, velho. E eu falei, foda-se, não tem nada não. Eu entrei no Letras e peguei a letra da minha própria música, entendeu? Muito e bom. E aí tem vídeo disso no YouTube, eu não tô mentindo, é antigo, cara. Legal. Tem vídeo disso no YouTube, eu lendo a letra da minha própria música. Então é meio... Cara, eu acho muito surreal ter a minha música no Letras, a gente acha bacana. Eu acho muito surreal. Mas eu fico muito honrado. Obrigado mesmo. Obrigado de coração. A gente que agradece você ter vindo aqui, bater esse papo, cara. Super bacana. Eu, quantas vezes vocês quiserem, eu venho aqui. Então, fico beleza. tocando violão a tarde inteira. Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá. O que eu ia tocar mesmo? Vou tocar Circo do Homem Só. Frio na barriga, a cortina vai se abrir, porque o circo chegou, chegou, chegou. E quando a luz acender no picadeiro, você vai me ver, vai sorrindo pra você. Pego o malabar e jogo para o alto, subo no trapézio, arremesso faca, engulo espada e cuspo fogo. Prenda sua respiração, faço uma mímica, depois uma mágica, duas cambalhotas numa cama elástica. Entro na jaula do leão, e para sua diversão eu ponho um nariz vermelho, arrumo meu paletó, pinto uma lágrima de dó em frente ao espelho. Quando eu me vejo assim, no circo de um homem só. Frio na barriga, a porta vai se abrir, porque você chegou, chegou, chegou. E quando o amor acender dentro do peito, você vai me ver, vai sorrindo pra você. Tiro sua roupa, jogo para o alto, você sobe no trapézio, engole espada e pega fogo. Desabotoa, essa nossa química parece uma mágica, duas cambalhotas numa cama elástica. Entro na jaula da lioa, e quando você se enjoa, eu ponho meu nariz vermelho e arrumo meu paletó, pinto uma lágrima de dó em frente ao espelho. De novo eu vejo o circo de um homem só.
na barriga, a vida vai prosseguir, porque o futuro chegou, chegou, chegou. E quando a água bateu no seu pescoço, você vai se ver, vai no mato sem cachorro. Pegue malabar e jogue para o alto, suba no trapézio, arremesse faca, engula a espada e pegue fogo. Prenda sua respiração, a vida, meu amigo, é uma ginástica, duas cambalhotas numa cama elástica. A cada dia é um leão. Oh, oh. Encare com decisão e ponha fé no meu conselho. Arrume o seu paletó, enxugue a lágrima de dó em frente ao espelho, porque a vida é o ciclo de um homem só. O ciclo de um homem só. O ciclo de um homem só. Porque a vida é, porque a vida é o ciclo de um homem só. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu. Prenda sua respiração, a vida, meu amigo, é uma ginástica, duas cambalhotas numa cama elástica. A cada dia é um leão. Vocês que não estão tão ocupados quanto eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem esse tempo ocioso de vocês e se inscrevam na página, curtam vídeos e também a nossa fanpage no Facebook e o nosso Instagram. Quero encarregar das tortas de maçã. Eu abasteci